metabólico, vamos lá. Então ficou combinado com a professora Adriana que eu ia ministrar a parte endócrina metabólica do pâncreas. Tudo que não tivesse a ver, de certa maneira, direta com a dependência do eixo hipotálamo hipofisário. Dessa maneira, endócrina metabólica, ela vai falar um pouco mais sobre prolactina, FSH, LH, GH, né, dos hormônios da tireoide também, e eu vou falar mais de pâncreas, tá? Então nós vamos falar aí desses hormônios que são produzidos e veiculados na corrente circulatória sem dependência hipotálamo hipofisária, sem dependência do eixo neuroendócrino. Saibam então vocês que o pâncreas vai produzir, liberar na corrente circulatória, e aí nós veremos os eventos aí decorrentes da produção normal desses hormônios e da taxativa anormal desses hormônios, quais são os prejuízos que esses indivíduos passam a ter mediante a alteração hormonal. Bem interessante, a gente vai conjuminar muita coisa, inclusive com o sistema digestório, haja visto que o pâncreas é um órgão misto, ele é um pâncreas, ele é endócrino e exócrino também, tá? Então vamos falar um pouco, uma revisão rápida morfofuncional pancreática, antes de entrarmos nas ações hormonais e nos prejuízos aí evidentes da diminuição da produção e aumento da produção de alguns desses hormônios. O pâncreas aí é um órgão retroperitoneal ou peritonizado? Os dois. O pâncreas é um órgão misto com relação à posição no peritônio. Lembrando que nós tínhamos órgãos retroperitoneais, como os rins, órgãos peritonizados, como as alças intestinais, e no órgão nós tínhamos órgãos também intraperitoneais, como os ovários. O pâncreas é retroperitoneal, tá? E peritonizado. Boa parte do pâncreas é retroperitoneal. E essa região de tuberomental, essa área do chapéuzinho do pâncreas, é uma área peritonizada. Significa que região de cabeça, corpo e cauda do pâncreas é retroperitoneal. Esse chapéuzinho aqui é uma área peritonizada. Se o pâncreas então dividido em endócrino e exócrino, vamos aos hormônios produzidos por pâncreas e as ações hormonais evidentes. Então, primeiro, o pâncreas exócrino produz o que a gente já viu, né? Através da produção de lipase pancreática, amilase pancreática e protease pancreática, para a digestão desses macronutrientes na segunda passagem de quebra molecular. Primeira passagem de quebra molecular, carboidrato quebrado na boca, né? O amido em destrose, por exemplo, né? E os meus polipeptídeos quebrados do estômago através da ação de gastrina, do ácido clorídrico, através da pepsina, quebrados em peptídeos de cadeias menores, como ditripeptídeos, que tem um alto valor biológico de absorção, tá? E as gorduras também por conseguinte. Então a quebra final de cada um desses macronutrientes é na região da ampola duodenal, na ampola de Vater, no terço descendente, ali na porção descendente, aliás, do duodeno. Então naquela área ali eu tenho uma liberação através do ducto de Wirsung, que é o ducto principal pancreático, e quando acessório o paciente tiver, por variação anatômica, o ducto de Santorini, que é o ducto pancreático acessório, um desembocando na papila maior, outro desembocando na papila menor e trazendo para essa região aqui de duodeno todo o substrato necessário para a quebra final desses macronutrientes, para a quebra final da gordura, para a quebra final do carboidrato e para a quebra final da proteína. Então essa é a função pancreática de um ponto de vista exócrina. Além disso, a produção do bicarbonato, extremamente importante para que eu possa ajudar na quebra das pontes de hidrogênio, reduzindo as forças de Van der Waals, auxiliando a ação da lipase na quebra de gordura. Então essa é uma função básica, vocês já sabem, né? Além disso, eu tenho sinais primários para a liberação dessa amilase, protease, né? E dessa lipase através da secretina e da colicistoquinina. São hormônios que vocês já viram no sistema digestório, junto à gastrina, junto à mutilina, junto à secretina, à colicistoquinina, junto a todos esses hormônios da atividade digestória dos macronutrientes. Mas aqui não nos interessa esse perfil, nos interessa esse segundo perfil pancreático, já que é um órgão misto, que é o perfil endócrino desse pâncreas. Professor, todo o pâncreas é distribuído e tem de maneira conjuntural para cada área que tem como cabeça, corpo e cauda a mesma quantidade celular pancreática, endócrina e exócrina? Claro que não. Professor, significa que as nossas famosas ilhotas de Langerhans, que vão ter ali um acúmulo de células beta, que eficientemente elas vão produzir insulina, eu tenho uma área específica pancreática com um maior número de células beta? Sim, a região de cabeça do pâncreas é a região de tuberomental.
tuberomental é uma porção pancreática com maior concentração de ilhotas de Langerhans e células beta. Então, se por conseguinte houver a necessidade do paciente realizar ali um exame de coleta, não é? De biópsia, que se faça para análise endócrina uma biópsia na região de cabeça e tuberomental pancreático. Ao passo que a produção das enzimas digestivas do nosso pâncreas exócrino é dada ao longo de todas as porções pancreáticas. Aqui na série C. Então veja só, pessoal, mais uma. Você quer participar? Mais uma vez, pessoal, o paciente precisa fazer o quê? Aqui eu vou usar uma palavra que normalmente eu não uso porque isso se usa em biologia. Vai fazer uma essicada. Claro que essicada você vai pegar planta no mato, né? Mas o paciente vai fazer o quê? Uma biópsia, não é uma essicada, né? O paciente vai fazer uma biópsia para saber a condição pancreática. E eu quero saber a condição pancreática endócrina do paciente, a quantidade de células beta por área, e efetivamente eu vou fazer a coleta de onde? De cabeça e tuberomental, ok? Era isso, né, Zanuso? Cabeça e tuberomental. O tuberomental é o chapéuzinho do pâncreas, acima da cabeça. Lembra que embaixo eu tinha um processo uncinado ou unciforme? O que corresponde à porção inferior do processo unciforme para baixo corresponde ao chapéuzinho do tuberomental para cima. Por isso que essa porção é uma porção peritonizada, porque fica mais exposta do aumento do que as outras porções. Ok? Muito bem. Vamos analisar agora quais são os hormônios que esse pâncreas, nas regiões citadas, produz. Eu tenho a produção de insulina e amilina, glucagon, somatostatina e polipeptídeo pancreático. Nós vamos começar com as células beta. As células beta são as vedetes aí do pâncreas, né? São as células mais famosas pancreáticas e que produzem aí, por conseguinte, insulina e amilina. Então eu tenho de 50% a 80% aí dessas células preenchendo toda a massificação do pâncreas endócrino. Qual é a função? A função, vamos lá, pessoal, qual que é a função da célula beta? Produzir insulina para facilitar a entrada de açúcar, tá? Então eu tenho que ter uma facilitação da entrada de açúcar para o sangue como coeficiente de energia, tá? E que tipo de energia é essa energia? É uma energia pronta entrega, é o que nós chamamos de mecanismo direto, né? Então nós temos um mecanismo direto e um mecanismo secundário metabólico, tá? Que é dado pelo GMPC e pelo AMPC, pela guanosina monofosfata cíclica e pela adenosina monofosfata cíclica. Isso é um mecanismo indireto de reaproveitamento de energia. Nós não estamos falando dele, nós estamos falando do mecanismo o quê? Nós estamos falando do mecanismo direto de aproveitamento de energia. Ok, pessoal? Então, falando desse metabolismo e uso direto de energia, obviamente que eu preciso de insulina. Qual é o papel da insulina? O que a insulina faz? Não é? Ela auxilia, mas ela não se aglutina na glicose para entrar na membrana celular. Acho que vocês já viram em alguns conteúdos de algumas matérias, inclusive. Eu tenho a membrana celular, eu tenho receptor de membrana, né? Os receptores do GLUT, eu tenho GLUT2, GLUT3 e GLUT4 como os principais receptores celulares para a glicose, para a entrada da glicose. Mas esses receptores, eles são sinalizáveis não de fora para dentro. Os receptores GLUT da membrana celular, eles são sinalizáveis de dentro para fora da célula. Eu preciso de uma sinalização interna do meio intracelular, do MIC e não do MEC. Então a primeira coisa que ocorre é a chegada da insulina na membrana celular, a identificação dessa insulina por proteínas específicas de membrana, proteínas acopladoras de insulina. As proteínas acopladoras de insulina na membrana da célula acoplam, como o nome já diz, essa insulina e transferem essa insulina para o meio intracelular. Quando a insulina está no meio intracelular, essas moléculas de insulina, vejam só, são moléculas pesadas, são moléculas de dupla cadeia com duplas ligações de disulfeto. Eu tenho uma molécula de dupla cadeia com duplas ligações de disulfeto.
sulfeto. E a insulina é muito pesada para translocar dentro da célula. Então eu preciso quebrar a ligação de disulfeto. Eu preciso pegar essa insulina e quebrar as ligações periféricas de disulfeto dessa dupla aí distribuição. Vamos lá, pessoal. E aí o que acontece? Qual é o nome dessa proteína? É uma proteína intracelular chamada de IRS, que é a proteína que faz a fosforilação da insulina. Então, mais uma vez, como é a ação da insulina no organismo? É uma molécula que auxilia na entrada da glicose para a célula, mas a insulina não gruda da célula para entrar, não é? A insulina, aliás, não gruda na glicose para entrar. A insulina se liga numa proteína acopladora membrânica, a insulina vai entrar no meio intracelular. Como é uma molécula pesada de duas cadeias e também ligadas por dupla ligação de sulfeto nas extremidades, é uma molécula muito pesada. Sendo pesada, não transloca, não caminha por dentro da célula. Aí vem uma proteína, diga. IRS. A proteína IRS agora dentro da célula faz o quê? Ela fosforila, ou seja, quebra as ligações de disulfeto, transformando a insulina numa molécula leve. Essa é a primeira pernada de translocação da insulina. Agora a insulina leve, que consegue ser, ela começa a translocar na primeira passagem intracelular. Não obstante disso, eu preciso de uma segunda translocação da insulina. E quem ajuda no carreamento dessa segunda translocação da insulina é a molécula de cromo. O cromo agora, ele ajuda na segunda pernada de translocação da insulina. Olha que importante que é o consumo de cromo ou alimentos que tragam consigo uma fonte substancial de cromo. Detalhe, esse cromo não pode ser o cromo 3, ele tem que ser quelado vitaminicamente, passando de cromo 3 para cromo 2. Vocês acho que vocês veem isso em nutrologia também, né? Muitas das quebras dessas moléculas de minerais e desses de vitaminas e minerais, né? Quebras minerálicas e vitamínicas, e o cromo é uma delas. Você precisa da passagem de cromo 3 para cromo 2 e quem faz é o perfil vitamínico, principalmente as vitaminas que são lipossolúveis, a vitamina A, D, vitamina E e vitamina K. Tá? Então eu tenho a transformação desse cromo de 3 em 2, esse cromo 2 ele vai se juncionar nessa molécula de insulina que já está leve, porque já foi fosforilada no passado pela IRS, e aí cromo mais insulina leve vai sinalizar por dentro da parede celular, veja, da membrana celular, vai sinalizar quem? GLUT3 e GLUT4. GLUT3 e GLUT4 serão sinalizadas por uma junção de molécula de cromo 2 com insulina leve. É só assim que eu consigo sinalizar a abertura desses canais para a glicose. Abriu o receptor de canal de glicose, que é GLUT3 e GLUT4, a glicose vai juncionar e vai entrar. Será acoplada em GLUT3 e GLUT4, será, aí digamos assim, não gosto de usar esse termo, mas vai ser opsonizada, ela vai entrar, vai ser englobada para dentro da célula, gerando energia na pronta entrega. Tá? É o que nós chamamos de mecanismo de primeiro mensageiro. O que é o primeiro mensageiro? É a energia direta, né, de glicose, né, a energia pronta entrega. E o que é o segundo mensageiro? É aquele que eu citei rapidinho. É quando eu tenho reaproveitamento de energia dentro da célula. Imagina se nós pudéssemos reaproveitar a energia. E nós podemos reaproveitar a energia. Tá? É a mesma coisa que a usina faz. A usina não gasta energia elétrica para poder fazer ali, o beneficiamento da cana e tudo mais. E o bagaço vai para onde? É reaproveitado para poder fornecer mais energia para a indústria. Tá? A mesma coisa acontece quando eu quebro ATP em ADP mais PI, adenosina de fosfato mais piruvato, eu tenho que fazer o quê? Reaproveitar esse ADP, ou juntando com fosfocreatina, ou jogando para fora da célula, para que esse ADP possa encontrar mais uma molécula de AMP, consequentemente formar um ATP. Então, veja, o que é a energia do segundo mensageiro? São proteínas na membrana celular e duas delas, uma chamada denilciclase e outra fosfatidilcolinesterase.
a adenililciclase facilita a entrada do ATP e a fosfatidilcolinesterase a saída do ADP. Então essa roda viva reaproveita mais facilmente a energia. Tudo bem? Querem que volte? Eu vou voltar então. Vamos, aqui eu tenho uma célula. Posso dar uma célula? Aqui eu tenho uma célula, certo? Quem que eu tenho aqui? A insulina. Vamos desenhar aqui, que aqui é a insulina. Essa insulina tem que entrar, não tem? Ela vai entrar por quê? Por receptores insulínicos de membrana, acopladores. A insulina acoplou, entrou. Essa insulina é uma molécula leve ou pesada? Pesada. Se ela é uma molécula pesada, ela é formada por duas submoléculas e duplas ligações de sulfeto. E eu preciso quebrar essas ligações nas extremidades. Isso é quebrado por uma outra proteína chamada do quê? De IRS. A IRS quebra a molécula de insulina em uma insulina o quê? Leve. Essa insulina leve agora consegue translocar aqui. O primeiro sítio de translocação intracelular. Sim ou não? Beleza. Aí eu preciso de quem? De cromo 3 transformado em cromo o quê? 2, por uma ação vitamínica. Transformando 3 em 2, o cromo 2 vai se acoplar na molécula, cromo 2, vai se acoplar na molécula leve de insulina e vai conseguir fazer a segunda pernada de translocação intracelular. É assim que vocês estavam imaginando na cabeça de vocês? É, mais ou menos isso, olha que bonitinho, tá vendo? Aí o que eu tenho aqui? Eu tenho GLUT3 e GLUT4, que não são sinalizáveis do meio extracelular para o meio intracelular, mas são sinalizáveis do meio intracelular. Então eu preciso de tudo isso aqui acontecendo para sinalizar quem? GLUT3 e GLUT4 por dentro, sim ou não? Aí GLUT3 e GLUT4 ativas, eu tenho a molécula de glicose que eu vou desenhar aqui com uma bolinha, C6H2O6, e ela vai entrar aqui, certo? Entrou glicose? Entrou glicose. Tem um ATP para quebrar? Tem, né? Fornecimento de energia. ATP quebrado em ADP mais PI, piruvato, maravilha. Isso aqui é o que a gente chama de mecanismo de primeiro mensageiro para a produção de energia, porque é um mecanismo direto da quebra da glicose. Só que eu não posso depender só da quebra da glicose, assim como um dono de usina, um usineiro faz e queima o bagaço de cana. Eu vou pegar o quê? E transferir esse ADP para o meio extracelular, para que eu possa ter o quê? Uma nova transformação e uma nova molécula de ATP para o ATP entrar na célula. Deu para entender? Isso já é um segundo mensageiro. Só que quem faz a saída desse ATP é uma proteína e quem faz a entrada desse ATP é outra proteína. Quais? Quem faz a saída do ADP é uma proteína de membrana chamada de adenililciclase. E quem faz o retorno do ATP e facilita o retorno do ATP é a fosfatidilcolinesterase. Tá? Então a adenililciclase manda a ATP para fora da célula e a fosfatidilcolinesterase volta com o ATP para dentro da célula como fonte nova de energia. Diga. Sem estender muito, perguntando, quando o GLUT3 e GLUT4 são abertos pela insulina, pode ser entrar outras moléculas além da glicose? Pode entrar. Tá? E há um aumento de troca iônica, inclusive. Diga. Fosfatidilcolinesterase é uma proteína de membrana da célula que facilita a entrada de ATP. Isso aqui já é um mecanismo de primeiro? Não. De segundo mensageiro. Segundo mensageiro. Ela é a adenililciclase. De novo, pessoal, nós estamos brincando em pâncreas. O pâncreas do sistema digestório já foi. A gente já digeriu o carboidrato, proteína e gordura. Nós estamos falando do pâncreas endócrino. O pâncreas para a produção hormonal e o pâncreas para a produção, obviamente, aproveitamento de energia. Qual que é a primeira célula pancreática que nós estamos vendo? Célula beta. A primeira célula que a gente está vendo é a célula beta. É a maior contingente de célula endócrina do pâncreas é a célula beta. Sim ou não? Sim. Aonde eu encontro a maior quantidade de células beta? Aonde está a minha porção palpável ali, endócrina pancreática? Está na cauda, no corpo, na cabeça ou no tuberomental? Na cabeça
cabeça e túbulo mental. Ótimo. Coloquei no microscópio, vi várias células beta. O que elas vão produzir? Elas produzirão insulina e amilina. Será veiculado na corrente circulatória? Claro que sim. E aí vai para a célula? Vai, só que essa insulina precisa de um facilitador para entrar na célula. Qual é o facilitador? Uma proteína acopladora. Então eu tenho uma proteína acopladora de insulina, ok? A insulina foi captada pela proteína acopladora? Foi. A insulina entrou do meio extra para o intracelular? Entrou. A insulina é uma molécula leve ou pesada? Pesada porque tem duplas ligações de disulfeto nas extremidades. Eu preciso quebrá-las? Sim. Preciso fosforilar? Sim. Quem que fosforila essa insulina? Quem que fosforila a insulina? A IRS, proteína intracelular IRS, fosforila quem? A insulina. A insulina fica o quê? Leve ou pesada agora? Leve. Consegue translocar a primeira pernada? Consegue. Para translocar a segunda pernada, ela precisa de quem? Se ligar no cromo. O 3? Não. Ligações ali covalentes com o cromo 2. Ligou covalentemente com o cromo 2, consegue translocar a segunda pernada? Sim. Insulina mais cromo 2 translocadas, eu tenho sinalização de quem? Proteína de membrana para a entrada de glicose, GLUT3 e GLUT4. Professor, e a GLUT2 que o professor citou? Calma, calma, já chegaremos na GLUT2. Vamos para GLUT3 e GLUT4. O que vai acoplar nas GLUT? Glicose. Como é chamado esse mecanismo de energia primário? Mecanismo de primeiro mensageiro. Mecanismo de primeiro mensageiro direto é quando eu tenho um aproveitamento da glicose como fonte de energia. Agora eu tenho um ATP derivado da glicose, ok? Só que esse ATP termina, ele acaba, essa glicose acaba. Então eu não posso perder aquilo que foi produto da quebra do meu ATP. Não posso perdê-lo. E para não perdê-lo, eu devo reaproveitá-lo. Então esse ATP que foi quebrado em ADP mais piruvato, esse ADP tem que sair da célula para formar um novo ATP para poder entrar na célula. Esse já é um mecanismo de reaproveitamento de energia, um mecanismo de segundo mensageiro. Esse ADP sai da célula pela adenilciclase e ele volta como ATP facilitado pela fosfatidilcolinesterase. Até tudo bem? Beleza. Eu tenho algum tipo de artifício para aumentar o reaproveitamento de energia celular? O que vocês acham? Será que eu tenho como estimular essa membrana celular? A hiperativar essa fosfatidilestease, colinesterase, esterase e essa adenilciclase? Claro, se eu estou dizendo, é obviamente que tem, né? Por exemplo, terapeuticamente a gente tem um equipamento chamado, não vou entrar nisso agora, mas de laser. O laser de baixa intensidade, ele auxilia na aceleração da adenilciclase e da fosfatidilcolinesterase, aumentando o coeficiente de energia intracelular, aumentando a replicação ribossomal pelo complexo golgiano, aumentando a proliferação de célula. Então, para um tecido que precisa ser regenerado, por exemplo, veja só, um tecido que precisa ser regenerado, né? Produção de novas células, não para reparo é fibrócito. Eu quero ter uma regeneração, eu preciso ter depósito de fibroblasto, por exemplo, ou outras células, substituição da mesma linhagem celular. Eu posso usar o laser para acelerar a produção de energia intracelular, consequentemente acelerando a produção de energia intracelular, eu acelero a replicação ribossomal do aparelho golgiano e começo a produzir mais célula. Por isso que o laser é regenerador, tá? Por isso que se usa o laser de baixa intensidade como meio de processo regenerativo. Entra na medicina regenerativa, tá? Então hoje a medicina regenerativa tem crescido muito com laser de baixa intensidade, com plasma rico em plaqueta, com plasma rico em fibrina, com modalidades que são minimamente invasivas e que possam trazer restauro do tecido do paciente. Beleza? Maravilha. Pessoal, tudo bem? É isso que a insulina faz. Professor, e a amilina? A amilina é a mesma coisa. Ela funciona assim como a insulina. Ela facilita o processo de entrada da glicose na célula, quase que pelo mesmo mecanismo, só que a amilina tem um receptor específico transmissor
para a própria amilina, tá? Então veja, o que a amilina faz é aumentar a passagem transmembrânica para ela e para a insulina, porque a amilina não consegue fazer esse caminho todo. A amilina consegue abrir receptor de membrana para a insulina e para a própria amilina. Então é tipo assim, vamos usar uma frase que eu não usaria nunca, não vou usar agora. É tipo um anticorpo policlonal, é chave e fechadura para um monte de fechadura, a amilina. Então ela abre portas para a passagem da insulina, tá? E do próprio coeficiente. Muito bem. Agora tem o seguinte, essa amilina, ela não pode ser hiperproduzida. Ela tem que ser produzida numa taxa ideal. Tanto que a amilina aqui corresponde, desses 80%, né, das células ali beta, ela corresponde de 2 a 5% do produto produzido pelas células beta. Então eu tenho uma taxa assim baixa de amilina para ser usada para abrir membrana, certo? Para insulina. Então a amilina, veja, a amilina ela tem uma taxa baixa. Por quê? Quando a amilina se deposita grandemente, ela faz com que haja o quê? Um acúmulo. E o acúmulo deriva numa amiloidose. Deu para entender? O excesso de amilina vira amiloidose. Ou seja, eu tenho um acúmulo celular, consequentemente um acúmulo proteico, e o paciente passa a ter uma amiloidose no pâncreas, uma doença degenerativa pancreática pelo aumento aí da produção e acúmulo da amilina, tá? Então por isso que ela é produzida em taxas bem ínfimas se comparadas às taxas de produção insulínica. O glucagon, ao contrário, veja, ele vai voltar o açúcar para o sangue, né? Então ele vai voltar o açúcar para o vaso sanguíneo. E aqui eu tenho, obviamente, o glucagon, outro grupo de células que é alfa, e agora células delta, que produzem um hormônio chamado somatostatina. A somatostatina produzida aí pelo pâncreas. Professor, só o pâncreas produz somatostatina? Não, o estômago também produz, mas vamos guardar um pouco a informação do estômago. É a região antral do estômago que produz, é o ântero, mas vamos trabalhar por enquanto no pâncreas. O que as células delta fazem? Produzem somatostatina. O que a somatostatina faz no organismo? É uma produtora do efeito catabólico. A somatostatina evita o crescimento celular, ela não é anabólica. A somatostatina é o maior catabólico que a gente tem. O maior hormônio catabólico que a gente tem é a somatostatina. Olha que interessante, tá? Ela reduz o crescimento celular, ela reduz a proliferação celular, ela faz eixo agora, tá? Embora é a única que faça, ela faz eixo entre neuroendócrino, a única que faz eixo neuroendócrino com a produção de GH. Então, quanto mais somatostatina eu tenho, mais feedback negativo para a produção de GNRH no hipotálamo, consequentemente GH maturado na adenopófise. De novo, somatostatina, hormônio catabólico geral, faz com que sua musculatura não se desenvolva, com que você não tenha vasos anastomóticos, ou seja, faz com que você não tenha proliferação do complexo golgiano. Ela faz com que você tenha uma atividade de não crescimento celular e não desenvolvimento tecidual, tá? E além disso, faz um feedback negativo no eixo neuroendócrino. Então, de todo o pâncreas, de todos os hormônios que o pâncreas produz, esse é o único com alça no sistema neural. Manda informação lá para o seu hipotálamo, que é a somatostatina. Manda informação lá para o seu hipotálamo para ele produzir menos GNRH, consequentemente, menos maturação em GH na adenopófise, na hipófise glandular, na hipófise anterior. Tudo bem, pessoal? Então é catabólico. Professor, você falou que a somatostatina também era produzida em outro órgão. Sim, é produzida em outro órgão, é produzida do estômago. A parte do antro estomacal, a parte de baixo do estômago, lembra? Nós tínhamos o olho fundo,
corpo, que é a região antral. O âmbito estomacal produz quem? Produz somatostatina. E continua tendo efeito catabólico. Por quê? Porque a somatostatina inibe o processo digestório. Ela atrasa a produção enzimática, consequentemente dificulta a quebra de macronutrientes. Então olha só, a somatostatina é catabólica hormonalmente e também de um ponto de vista dos perfis nutricionais, dos alimentos funcionais, dos alifins. Ela dificulta o processo de quebra molecular dos macronutrientes, e aí, se dificulta a quebra de macronutrientes, vai dificultar a absorção dos mesmos, né? Então o indivíduo para de crescer por desnutrição, tá? Então eu tenho assim, obviamente eu estou levantando a lebre de uma situação gravíssima, de uma liberação absurda de somatostatina, tá? Mas ela é importante para o equilíbrio, ela é importante para essa homeostase hormonal, tá? Mas é um elemento catabólico. E aqui as células PP, que são os polipeptídeos pancreáticos, que inibem quem? Inibem o pâncreas exócrino também, tá? Então veja, diga. Ela, no hormonal, ela manda provocar para diminuir a produção GNRH, que é o pré-hormônio do GH. O GH não nasceu pronto. GN de navio, N de Maria. Tô brincando, você fica louca, né? O GNRH. Diminuindo o GNRH no hipotálamo, você tem menos GNRH para ir para a hipófise, para a hipófise. E aí você não produz GH, né? Aí você não cresce. Certo? Beleza? Tá? Algumas medicações são utilizadas para inibição da somatostatina, principalmente alguns esteroides anabolizantes. Tá? Então o cara vai tomar trembolona. Não é? O silêncio. Estamos aprendendo. Sério? Vocês estão ciclando? O cara está tomando trembolona. Além de todos os efeitos da própria trembolona, o que a trembolona faz com a somatostatina? O que a trembolona faz com o pâncreas? O que a trembolona faz com as células delta do pâncreas? Inibe as células delta pancreáticas. Você faz cabelo. Você faz cabelo. Então, também. Além de outras alterações secundárias ao uso de esteroides anabolizantes. Não é só a trembolona que faz isso também, não. O enantato também faz isso. Bom, vocês estavam falando isso no laboratório hoje, não é? Bem, tá? Então tomem cuidado. Que isso? Estou beijando bíceps. Muito bem, tá sala demais. Pessoal, tudo bem aqui para os hormônios? Então, basicamente, os mais importantes, não que os outros não sejam, vocês têm que entender muito sobre insulina e muito sobre somatostatina, tá? Então, foi só um preâmbulo. Se tiverem algum conhecimento adicional sobre isso, a gente fala. Importante ter revisado também a entrada da glicose na célula pelo efeito insulínico. Vamos dar uma olhada que eu tenho aqui nas membranas, vejam só. Ó, eu tenho insulina, o próprio receptor, a glicose entrando e todo o sinal de transdução, translocação para que isso pudesse acontecer. Agora, o que acontece? Acontece que eu tenho uma patologia ligada ao acoplamento da glicose e o uso da glicose. Como é o nome dessa patologia? O diabetes. Quantos tipos de diabetes eu tenho? 3. Quais são eles? Você tem tipo 1, que é congênito, tipo 2, que é adquirido, e o tipo 3, que eu vi uma menina falando na internet mais ou menos. Insípidos. Então eu tenho diabetes insípidos. Então eu estou muitas das vezes ligado à questão gestacional. Tá? Então vamos falar um pouco sobre o diabetes, sobre essa questão. O que acontece com o diabetes do tipo 2? Porque o do tipo 1, obviamente, é uma doença autoimune. Tá? É uma alteração aí, gênica. E o diabetes do tipo 2? É um diabetes adquirido pela tríade, não é? Hipertensão, obesidade e depois, no final das contas, se torna tríade pela aparição do diabetes, tá? O que pode estar acontecendo com o indivíduo para o diabetes se instalar? Uma vida, obviamente, não equivalente com a adequada, ele não faz atividade física, alto consumo
de açúcar adicionado e gordura saturada ou gordura trans. Ele tem uma diminuição do coeficiente de energia intracelular. Como é que está o metabolismo basal dele? Uma porcaria, diminuto. Então a gente tem que fazer tudo para isso ser alterado. Vamos dar uma olhada num vídeo. Eu tenho um vídeo das causas do diabetes do tipo 2. Ou quais células, quais receptores se tornam afetados por uma piora dessa qualidade de vida. Vamos lá, e de ritmo de vida. Vamos dar uma olhada no vídeo aqui, bem legalzinho. Olha lá, vou olhar junto a vocês aqui, vamos lá. Serve meu player? Ó, diabetes tipo 2. As causas são 2, 3 e 4. Mutação do IRS, olha lá. Ó, vai a RNA polimerase. Isso acontece por conta da qualidade de vida, hein? Isso acontece, essa alteração gênica acontece pela qualidade de vida alterada. Tá? Veja só, há uma má formação da proteína IRS, fica defeituosa, porque eu tenho pouca energia intracelular. A insulina vai entrar, vai no receptor. A IRS não consegue fosforilar, olha lá, tadinha. Olha lá. Meu Deus, que precarização da IRS. Não fosforila, não faz as duas translocações, a glicose não entra, fica ainda circundante da corrente circulatória. Então, a primeira causa é a alteração da IRS. Segunda causa, o receptor, o acoplador ali, ó, de insulina. Se eu não tenho um acoplador satisfatório, a insulina não entra. Se a insulina não entra, se acumula fora da célula. E também a glicose se acumula fora da célula. Tá? Então, no primeiro mecanismo, a gente acumula apenas a glicose. No segundo mecanismo, o acúmulo de glicose e de insulina. Agora, o terceiro mecanismo, o receptor funciona, a IRS fosforila, olha que assim, a IRS fosforila, faz as duas translocações, só que quem tem defeito agora é quem? A glute. Se a glute está com defeito, não entra, ou seja, há um acúmulo de glicose extracelular. E agora a causa mais prejudicial, que é derivada do acúmulo de gordura extracelular, o excesso de gordura fora da célula, forma um efeito tamponante, tanto para a insulina, tanto quanto um efeito tamponante para a GLUT4. Aquela é a KPN10, né, que é uma proteína de combate de adipócito. Veja, aí acumula todo mundo fora da célula, acumula gordura, glicose, insulina, todo mundo para fora. Tá? Então esses são os mecanismos aí envolvidos no diabetes do tipo 2, o diabetes não insulino dependente, o diabetes onde a prescrição de metilformina, no caso, o fantasia glifagil é indicado. Não é que diminui muito o fator intrínseco, inclusive quem usa muito glifagem tem uma tendência a ter déficit de vitamina B12. Esse é um fato bem interessante. O indivíduo consome, faz uso corriqueiro, né, e a longos períodos de metilformina, inibe a produção de fator intrínseco da mucosa intestinal, e o fator intrínseco é um fator excelente e importante do chave de fechadura para absorção de vitamina B12, para absorção da cianocobalamina. Então, se você prestar atenção, os indivíduos que fazem uso de glifagem a longos períodos, há muito tempo, né, eles têm deficiência de vitamina B12. Eles começam a ter uma anemia, não anemia ferropriva, mas a possibilidade de uma anemia megaloblástica. Olha que inferno, o cara tinha glicose, tem diabetes, começa a tratar o diabetes, trata uma coisa, tem a aparição de outra. Ele controla o diabetes, mas passa a ter uma anemia, isso por conta da medicação, tá? Redução do fator intrínseco. Ali. Vamos lá, e o diabetes do tipo 1 é tudo que a gente já conhece, é o levante das células beta, né? Você tem a morte das células beta, uma doença autoimune, ali com um primer inicial e final específico, uma sequência aminoácida alterada, que faz com que haja a produção de um HLA, um antígeno leucocitário humano específico também, vai para o pâncreas e começa a atacar as ilhotas e lândinas, há um levante das células beta, as células beta começam a morrer, tá? Consequentemente, isso é derivado de uma resposta o que vocês sabem da imunologia? De uma resposta TH2, de uma resposta humoral, tá? Vamos dar uma olhada mais próximo do que acontece na cascata imunológica. Vocês tiveram imuno ou não tendo imuno? Beleza. O que é IL-1B ou 1 beta? Interleucina 1 beta, fator de necrose tumoral alfa, células natural
killers, macrófagos, resposta de células CD4, aliás, e TCD8. Então, tudo isso aqui é uma resposta. Oi? TCD8. Isso é tudo uma resposta humoral, né? Uma resposta sistêmica no pâncreas. Tudo isso acontece no pâncreas. Consequentemente, o que eu passo a ter? O macrófago liberado, ele é o principal sinalizador de todas essas interleucinas, ou também chamadas de citocinas. Nem sempre é liberado apenas uma citocina pró-inflamatória numa lesão. É sempre liberado citocina pró-inflamatória e anti-inflamatória. Aqui foram citadas as pró-inflamatórias. Como anti-inflamatória, eu tenho uma citocina importante que é a interleucina 10. É a principal citocina anti-inflamatória. E a 8 está em estudo ainda. As demais são todas citocinas pró-inflamatórias. É que não tem aqui, mas eu vou falar. Outro elemento bastante importante que faz com que o processo de cronificação de uma lesão tecidual, seja o tecido que for, continue ali nessa roda viva de lesão, são enzimas zincodependentes, são as famosas metaloproteinases. Então não importa a lesão do tecido que eu tenho, se é um tecido, por exemplo, articular, ou um tecido periodontal, ou se é um tecido pancreático, se eu tiver liberação de metaloproteinase, o processo crônico ele vai ter uma piora muito grande e uma dificuldade muito grande de se solucionar, porque são enzimas dependentes de zinco. Né? Só que é uma dependência inversamente proporcional. Daí a importância do metal zinco, né? E das substâncias e substratos medicamentosos que são zíncicos. Por isso que a gente tem a insulina zínsica. Vocês ouviram falar da insulina zínsica? O que é a insulina zínsica? É aquela que traz consigo o zinco acoplado na molécula de insulina. Isso faz tão bem, não é? Porque a insulina vai fazer com que entre glicose na célula e o zinco vai tentar dar uma reformada, uma reformulada, uma contida no processo de lesão crônica das ilhotas, porque o zinco vai inibir a metaloproteinase, ou vai tentar inibir essa célula de defesa que só programadamente acelera o processo de lesão. Deu para entender? E aí que a gente tem a junção dos fármacos, né? A junção de um fármaco para entrada de glicose com outro para conter uma lesão tecidual, para conter um processo inflamatório. Então, esses são os mediadores, essas são as substâncias que medeiam o processo inflamatório pancreático. Mas é difícil de você combater uma doença autoimune dessa natureza, né? Então, o sistema imunológico ele já foi reativado, ele já é reativo para aquele órgão. Então, é difícil você voltar atrás. Tem terapia imunogênica? Tem, não é? Então, se hoje nós formos pensar em medicina de alto rendimento, em pesquisas de alto nível na classe médica, quais são as pesquisas de alto nível? Se vocês abrirem, por exemplo, hoje a Nature e a Science, são dois periódicos top, assim, né? Então você tem fator de impacto ali 10, fator de impacto 12, dependendo do setor da Nature de publicação ou da Science, por exemplo, né? Você tem JCR lá, Journal Citation Reports, de fator de impacto índice H de 14, tem revista da Nature e da Science. Se abrir lá, o que vai ter? Terapia imunogênica, terapia com célula-tronco ou terapia com biomaterial. Isso é o futuro da medicina. O futuro da medicina é terapia imunogênica, biomateriais empregados no processo regenerativo e célula-tronco. Isso é o futuro da medicina, quer queira ou não, é? São as publicações que mais aparecem aí nos últimos 5 anos nessas revistas de alta impactação. Eu sei que demora para chegar numa realidade nacional. Você precisa de muito equipamento no laboratório, equipamento de citômetro de fluxo, você precisa de reação de cadeia de polimerase real time, em tempo real, RT, você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa trabalhar com CRISPRs, né? Vocês sabem o que são CRISPRs? Isso, eles vão cortar ali a região gênica para tentar deletar o efeito ali genético daquela doença, né? Diminuindo a penetrância e efetivamente a manifestação daquela síndrome. Então, assim, o futuro da medicina é minimamente invasivo e recai nesses 3 pilares aí, na terapia imunogênica, nas células-tronco e nos biomateriais. Vamos lá, tem muito mais coisa para a gente falar sobre o diabetes e sobre essa questão. Só uma fotomicrografia, uma foto de microscópio normal, né? Um aumento aí numa lente de 60, então dá para ver uma toxina e eosina de Hertz, um infiltrado mononuclear, né, dessa região de ilhota, demonstrando um processo lesivo, o
processo de degradação celular dessa ilhota aí. O que o diabetes, do que ele é derivado, já que ele é uma doença autoimune? Diga. Do que o diabetes pode ser derivado? Tá? Ele tem que ter um fator gatilho. A criança nasceu, ela já não nasce, ela nasce com a predisposição. Tá? Então eu tenho um fator gatilho, normalmente na primeira infância, para o diabetes, que pode ser desde um vírus simples como influenza, como esses daí que são os mais comuns: rubéola, cachumba, mononucleose, retrovírus, algum outro retrovírus como o da varicela, que é o da catapora. Tá? Então a maioria desses processos infecciosos retrovirais são fatores de gatilho importantes para a manifestação desse quadro de reatividade imunológica. Assim como para o tecido intestinal, vocês lembram qual era o principal gatilho para o indivíduo ter uma manifestação de Guillain-Barré? Lembra que Guillain-Barré também era uma doença autoimune, não era? Bom, pessoal, não olhem assim. Guillain-Barré não era uma doença autoimune? O que era o Guillain-Barré? Já ouviram falar do Guillain-Barré? O Guillain-Barré é uma polirradiculoneuropatia desmielinizante. O Guillain-Barré é uma polirradiculoneuropatia desmielinizante. Quer dizer, vai desmielinizando a inervação. O cara vai perdendo a capa de mielina. E de onde deriva? Qual que é o principal gatilho do Guillain-Barré? Infecção intestinal, infecção estomacal, H. pylori, Helicobacter pylori é o principal gatilho para o Guillain-Barré. Não estou dizendo que quem tem H. pylori vai ter Guillain-Barré, mas se você tiver o quê? Se você tiver predisposição genética, obviamente esse tipo de manifestação infecciosa pode levar ao Guillain-Barré. Olha aqui quais são os processos infecciosos que podem levar a um diabetes, ou não levar ao diabetes, ser gatilho para o diabetes do tipo 1, esses que estão na lousa que eu citei. Tá? Agora, além do gatilho para a aparição do diabetes, nós temos aí o do tipo 2, multifatorial, né, pela piora da qualidade de vida, e as implicações aqui, implicações secundárias ao diabetes do tipo 2 principalmente. Não vai alterar muita coisa? A gente já viu que vai alterar muita coisa. Então olha o tanto de doença que vem a reboque, que vem a esteira do diabetes do tipo 2. Vamos dar uma olhada. Placa de gordura no sangue, que é a aterosclerose, diferente de arteriosclerose. A arteriosclerose é uma doença da artéria, por agentes físico-químicos degradando a túnica íntima, e a aterosclerose é depósito de gordura. Danos na retina, retinopatia diabética. Lembrando, eu posso ter uma alteração daquela mácula lútea lá no olho, eu tenho uma alteração de cones e bastonetes, evidentemente por conta da diminuição do fornecimento de energia para a região de retina, retinoide. Hipertensão arterial, síndrome do pé diabéticos, que é bem interessante, a gente vai falar sobre isso. Problemas neurológicos, que é a alteração de sensibilidade para a percepção, metabólicos generalizados e fator de risco a doenças periodontais. Falando desse daí, nós vamos passar uma imagem para alguns deles agora e falar um pouquinho de cada um desses fatores. A aterosclerose, olha lá, eu tenho fechamento do vaso pela formação de um trombo, oclusão desse vaso, parcial ou total, diminuindo o fluxo sanguíneo para o tecido periférico a ele, levando o que a gente chama do quê? De morte por hipóxia secundária. Alguns desses vasos podem se recuperar e uma área de infarctação posterior ela pode ser recuperada, desde que eu tenha uma zona de penumbra mais proximal, que é uma zona onde possa passar um fluxo mínimo de sangue. Quando há oclusão total, eu não tenho zona de penumbra junto com infarctação, só tenho zona de infarctação, ok? Então aqui é a presença de um trombo e aqui é o começo do depósito de gordura que derivará do fechamento tromboembólico, tem uma doença tromboembólica, tá? Então a gente tem que ter muita atenção no paciente diabético do tipo 2, porque isso é uma crescente na população nacional, pelo consumo, mais uma vez, de gordura saturada, açúcar adicionado e a fuga do paciente da atividade física. Vamos lá, continuando. Danos na retina. A imagem, eu já falei para vocês, é um troço que chama frese, lembra? Dá para usar. Você faz lá no PowerPoint, depois passa no frese e vai colocando e tal. Veja só, exame de fundo de olho, já começo com grumos aqui, um processo de coagulação do fundo
do olho e uma alteração, obviamente, na mácula lútea aqui, mostrando uma degeneração de células cônicas e vasculares. Síndrome do pé diabético, olha só, uma amputação transtibial, né? Então é aquela história. Por que o cara amputa o pé? Por que amputa-se o pé? Porque vai ter um machucado no pé, não sente que está doendo, o processo infeccioso vai se instaurando. Mas não é tão simples assim. Dá uma olhada, perdão, ali do lado. Plasminogênio, metaloproteinase e vasa nervórum. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo. O que é o plasminogênio? O que é o plasminogênio? E mato nada. A gente nem tem. Desculpa, retiro o que eu disse. Biologia celular nada. É um argumento. Plasminogênio, substância produzida por quem? Pela plaqueta. No sequenciamento tem que saber. No sequenciamento da diferenciação celular. Vou melhorar minha pergunta. Quem produz plaqueta? Ou melhor, o que a plaqueta era antes de se diferenciar? O que a plaqueta era? O que um macrófago era? Calma! O que um macrófago era dentro do vaso, antes de sair do vaso? Fala, tá certo. Não. Monócito. É, por isso que tem o cito no final, vai dar certo. Eu lembro que era com ele. É, tá com ele. O macrófago dentro do vaso é quem? Monócito. Quando sai do vaso por sinalização química e processo de quimiotaxia, passa pela fenestração, por ação de bradicina e histamina, que são vasodilatadores, aumenta a fenestra, o monócito sai e vira macrófago, certo? O que a plaqueta era? Antes de se tornar borboleta, o que ela era no caso? Uma lagarta. Nossa, eu gosto de vocês. Te ganha pouco, mas se diverte. O que a plaqueta era antes? A plaqueta era megacariócito, lembra? Uma célula bem grandona, bem nucleada, que preenchia quase todo o citoplasma, gigantona. O megacariócito se deriva em quem? Em plaqueta. E aí a produção do plasminogênio. O que acontece com o paciente que é diabético? Ele tem redução dessa transformação de megacariócito em plaqueta. E quem transforma o megacariócito em plaqueta? Quem transforma o megacariócito em plaqueta? Quem auxilia no tempo de protrombina, fator 8 e fator 9 de coagulação? Qual órgão? O fígado. Então há uma alteração de coeficiente celular hepático no diabético. Consequentemente, ele tem o quê? Uma redução da biotransformação celular de megacariócito em plaqueta. Ele tem fator para coagular? Não. Ele tem fator de cicatrização? Não tem também. Tá? Ótimo. Então já deu para entender o porquê que o pé de um diabético não cicatriza. É por conta desse mecanismo. Há um aumento das metaloproteinases, porque os macrófagos liberados, eles sinalizam na lesão quem? As metaloproteinases, enzimas zinco-dependentes, inversamente zinco-dependentes. Consequentemente, eu tenho diminuição do fluxo sanguíneo também para os nervos. Os nervos são irrigados, né? Às vezes não pode não parecer, mas toda inervação recebe fluxo sanguíneo. Esses vasos que irrigam os nervos são chamados de vasa nervorum. O nome já diz, não é? Organicamente, um vaso que irriga um nervo. Então, tudo isso aqui faz com que o processo cicatricial do diabético ele tenha uma falha. Ele não consegue regenerar o tecido, não consegue aumentar o processo de vascularização, ele não consegue ter agregação plaquetária para cicatrização. Tudo isso acontece no diabético e acaba amputando o segmento e subindo nessa amputação, subindo o segmento. Subindo o segmento de níveis de segmento de amputação. Eu tenho níveis de segmento de amputação. Eu tenho amputação de Lisfranc, Chopard, Saime, transtibial. São níveis de amputação de membro inferior. Não precisa saber níveis de amputação, porque não é alvo de prótese órtese, mas isso acontece. O que mais que eu tenho? E tratamento? Além da tal da insulina
linfática, eu falei que é metilformina do tipo 2, eu posso ter o quê? Um transplante de pâncreas. Mas no caso do Tipo 1 e o tipo 2 quando muito afetado, mas o tipo 1, né, primariamente, você não tem um evento de causalidade sistêmica, você tem um evento da morte das células beta. pâncreas inteiro, não é? O pâncreas inteiro, isso. E aí o que eu faço? Eu faço não, né, mas o cirurgião. E eu tive a possibilidade de ter essa experiência e foi muito válida na minha vida acadêmica e profissional lá na Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, onde eu fiz parte do meu pós-doutorado lá na Unesp e que hoje eu oriento o doutorado lá na Faculdade de Medicina de Botucatu. Né? Mais recentemente eu orientei uma aluna, eu fui banca dessa aluna, ela trabalhou com processo de defecação de rato, então acho que eu comentei sobre isso aqui, falei alguma coisa dessa natureza, né? Pesou fezes de ratos, um monte de coisa e tal, trabalhando com parte metabólica, gaiola metabólica e tal. Mas o que eu quero dizer? Eu passei numa etapa lá fazendo pós-doutorado com o professor César Tadeu Spadella, que é cirurgião, né? Faz transplante pancreático, faz outras cirurgias eletivas do aparelho digestório, né? Então tudo mais. Então o que acontece? Para transplantar o pâncreas, não é só tirar o pâncreas do leito doador e mandar para o leito receptor. Você tem vários critérios. Critério de exclusão de receptor, critério de priorização do receptor, critério de seleção para quem vai doar, tem que fazer dosagem de citomegalovírus, tem que dar negativo para muita coisa durante o processo de transplante. E não se transplanta só o pâncreas, se transplanta quem junto? O duodeno. Então se transplanta do leito doador a região duodenal, a área aqui da porção descendente do duodeno, onde a gente tem a papila, onde a gente tem a ampola de Vater ali, a ampola duodenal. Por quê? Eu preciso do ducto pancreático para o desemboque da papila e esfíncter de Oddi. Todo mundo saindo de quem? Do leito doador e do leito receptor. A taxa de sucesso do transplante de pâncreas é baixa, de 25 a 30% de sucesso do transplante pancreático. É complicado. Infelizmente. É um órgão aí complicadíssimo. E isso vai muito por conta da questão do diabético, que tem dificuldade na vascularização, na geração vascular? Justamente, não só pela vascularização, mas pelo próprio órgão em si. O tempo para o transplante, você bater critérios de inclusão e exclusão, né? Mas a vascularização é um ponto primordial para isso. Né? Então o que acontece? O diabético ele tem redução do fluxo sanguíneo não só na musculatura, na parte periférica, no sistema locomotor, como a gente viu no primeiro estágio da anatomia. Aí ele tem um déficit também dos principais vasos que vão para o arcabouço abdominal, celíaco e mesentérico superior principalmente, porque o pâncreas fica entre quem? Entre o intestino digestivo anterior e o médio. Então ele recebe fluxo do celíaco e do mesentérico superior. Então ele padece disso. A vascularização é ponto pacífico. Pessoal, aí está a imagem que eu mais gosto dessa aula, que é o envolvimento imunológico. O envolvimento imunológico com o paciente com diabetes. Dá uma olhada ali, ó. Lá em cima eu tenho a célula beta, eu tenho a célula que está em declínio, eu tenho a célula que está morrendo, ela está se esvaindo com o tempo, infiltrado mononuclear, já visto na microscopia. Eu tenho aquele levante de várias substâncias. Então eu tenho interleucina beta e fator de necrose ali gama, né? Então o fator de interferência necrótico para a célula. Essa célula está morrendo, está evoluindo os grupos celulares aos poucos, mas está. O que acontece com essa morte de célula beta? Eu tenho redução da biossíntese de insulina, aumento de atividades pró-imunes, diminuição da capacidade de crescimento tecidual e mudanças da defesa no reparo do tecido. Quando a gente fala em diminuição de fator de biossíntese de insulina, olha o que acontece. E aí primeiro eu sinalizo um aqui, ó. Qual que eu sinalizei e circunferenciei? A GLUT2. Então, o GLUT2, que é a proteína de membrana para receber glicose, ela não é sinalizada pelo aquele ciclo que a gente viu intracelular. Por isso que eu deixei de fora. As GLUTs que são sinalizadas são 3 e 4. A GLUT2 tem uma sinalização imune, uma sinalização imunológica. Isso significa que no diabetes, o meu sinalizador para abertura de GLUT2 é o
um sinalizador imunológico. Eu preciso da tal interleucina 10 para sinalizar GLUT2. Eu preciso de uma boa condição imunológica para sinalizar o GLUT2. O paciente diabético tem uma boa condição imunológica? Se ele não tem, como é que está a GLUT2 na membrana? Ativa ou hipoativa? Hipoativa. Então o GLUT2 está em declínio, veja só. O GLUT2 está em declínio, consequentemente há um declínio da capacidade de absorção de glicose pela célula. Tá? Olha outra coisa. Eu tenho aumento de quem? De fator kappa-beta, fator nuclear kappa-beta. Vocês estão vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é um mediador imunológico. Fator nuclear kappa-beta. Fator nuclear kappa-beta é um fator aí de sinalização imunológico muito importante. Ele está ligado aos processos aí inflamatórios, principalmente, de tecidos que são altamente vascularizados, como o pâncreas e como a região periodontal. Tá? Em doenças periodontais, por exemplo, em que a gente tem um recesso gengival, em que a gente tem uma reabsorção óssea, eu tenho que ficar mole na cavilha, né, naquela articulação de gonfose, na cavéola dentinária, isso é derivado do quê? De uma alteração infecciosa que vai aumentar o fator aqui kappa-beta, o fator nuclear kappa-beta. E para o pâncreas, o fator nuclear kappa-beta está aqui, ó, está lá para cima, tá? Eu estou jorrando o fator kappa-beta aqui. Tá? E o que o aumento do fator kappa-beta faz? Aumenta a ciclooxigenase 2 e aumenta quem? Estas linhas aqui celulares, o NHC classe 1 e as metaloproteinases 1 e 2. Vamos começar com a ciclooxigenase 2. Quando eu aumento, quanto mais célula beta morre, mais fator nuclear kappa-beta aumenta e mais eu tenho um aumento da ciclooxigenase 2. O que é a ciclooxigenase 2? A COX-2 é a ciclooxigenase de liberação. Ela é liberada para promover o que? Dor. Para promover dor. Lembra? É aquela que vai produzir o ácido araquidônico. É aquela que vai produzir a prostaglandina. Por isso você não pode nem tocar no cara que é diabético do tipo 1. Tudo dele dói. Você não pode nem encostar no diabético que dói. Então o diabético é um poliproblema. Mas ele é um poliproblema por conta da condição imunológica. Ele não consegue ter absorção de glicose, tem redução de energia de primeiro mensageiro. E ele tem o que agora? Aumento da dor. O paciente diabético do tipo 1 é um paciente com dor crônica. É um paciente com dor crônica por aumento de quem? Por aumento de ciclooxigenase 2 e, consequentemente, produção de prostaglandina. Olha o que mais que essa diabetes faz imunologicamente pelo inferno. Dá uma olhada. Aumenta a NHC classe 1. Quem é o NHC classe 1? O imunocomplexo de histocompatibilidade, não é? O que é o NHC classe 1? Imunocomplexo de histocompatibilidade. O que faz um imunocomplexo de histocompatibilidade? O que faz, gente, um imunocomplexo de histocompatibilidade? Ele é um apresentador de quem? De antígeno. Ele é um... Please allow me to introduce myself. I'm Maurício Ferraz de Arruda. Ele apresenta o antígeno para o desnecessário, né? Depois você deixa essa no making off. O que acontece? Ele apresenta o antígeno para o anticorpo. Então é um apresentador de antígeno. O que acontece com o paciente diabético? Ele aumenta o NHC ou diminui? Aumenta. Então ele aumenta a apresentação do antígeno. Então todos os fatores aí que possam levar a um processo infeccioso, para o diabético levam com maior facilidade. Seja uma infecção fúngica, viral, bacteriana, o diabético do tipo 1 está mais suscetível a uma apresentação de antígeno. Porque eu tenho um aumento de quem? De NHC classe 1, eu estou entendendo? Tá? Então é um cara dolorido, um cara sujeito a uma abertura, né, a janelas de infecção, e que mais, coitado, será? Aumento das metaloproteinases, das enzimas zinco-dependentes, inversamente dependentes. Ou seja, o cara está numa roda viva crônica de lesão tecidual. Então, ele não consegue absorver glicose, ele tem muita dor, tem muita apresentação de antígeno e tem uma cronicidade na lesão, sim ou não? Beleza. O que mais? Olha o que acontece? Diminuição de GH, diminuição de fator de crescimento. Ele começa a gerar o quê? Um catabolismo tecidual.
E olha o que também está em queda. O que é isso aqui? Não falei. Glutationa peroxidase. Lembra que nós tínhamos duas importantes? A glutationa peroxidase e a superoxidismutase. Elas combatiam quem? Os radicais livres, as EROS, as espécies reativas de oxigênio singleto. Ó, como é que está a glutationa peroxidase, meu cara? Está reduzida. Você acha que ele tem algum fator para bloquear o processo oxidativo tecidual? Não tem. Ele nem consegue combater a própria oxidação tecidual. Sim ou não? Tudo bem, pessoal? Tá? Alguma dúvida? Não? Querem perguntar nada? Então eu vou elaborar 4 questões agora, vocês vão me entregar. Nossa, não faltou nada. É? Alguma dúvida até agora? Sério? Não? Nada? Muito longe não. Olha aí, ó, dá uma olhadinha. O que eu tenho? Um paciente que tem dificuldade no perfil alimentar, reduz a taxa de ingesta, ou seja, um paciente que tem alteração no período prendial da fome, um paciente que não sente tanta vontade de comer dessa maneira, um paciente que emagrece, que tem lesão tecidual crônica, um paciente que não cicatriza, um paciente que tem dor crônica, um paciente que tem janelas para processos infecciosos de bactéria, fungos e vírus. Veja, e o que eu tenho que preconizar esse paciente? Veja, normalmente se preconiza a redução de gordura para esse paciente, que fala, pô, o cara é diabético, vou cortar a gordura dele, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Só que na hora que você corta a gordura desse paciente diabético, normalmente não se tem a ideia, nutracêutica, se cortam todas as gorduras. E aí que está errado, não é? Você tem que cortar a gordura saturada, não a poliinsaturada, a monossaturada, o ômega 3, o ômega 6, o ácido linolênico e o alfa-linolênico. Você tem que cortar a gordura ruim, né? Mas se corta normalmente, se corta muito dessa gordura no início. E qual o prejuízo? Eliminação de absorção de vitaminas. Você não absorve vitamina, principalmente lipossolúvel, porque as vitaminas são solubilizadas em gordura e absorvidas na região duodenal. Então, se elas não são absorvidas, são eliminadas na urina. Então, isso tem um prejuízo muito grande, que é o que a gente chama de desnutrição oculta. O que é desnutrição oculta? É a desnutrição por falha de absorção vitamínica e por falha de absorção minerálica. Então, o paciente parece que ele está bem, mas não está faltando mineral e vitamina. Consequentemente, resultado, a piora da neuropatia diabética e o aumento do estresse oxidativo. Tá? Veja, a metilformina contribui também para isso, substancialmente, como foi falado. Quanto mais o consumo crônico de metilformina, menos fator intrínseco eu tenho para agregação e junção de cianocobalamina, mais déficit e mais a tendência de você ter uma anemia ali, megaloblástica. Queda da vitamina D versus a sensibilidade à insulina. Quanto mais sensibilidade à insulina eu tenho, maior o declínio de absorção de vitamina D. Tá? Quais são as saídas de tratamento para esse paciente? O picolinato de cromo, né, terapeuticamente, né, ou nutraceuticamente falando, quando você prescreve o picolinato de cromo, se auxilia na via intracelular de abertura ali de GLUT3 e GLUT4, e a glutationa peroxidase, tá? Você vai conseguir ter um aumento da glutationa peroxidase através do consumo de suplementação proteica, como por exemplo a glutamina. A glutamina é muito importante para os pacientes que são diabéticos do tipo 1. Então, prescrição de glutamina, né? Prescrição de picolinato de cromo e suplementação de zinco sulfatado. Tudo bem, pessoal? Para hoje é isso, foi bastante coisa. Falei